Eduardo Cunha é acusado de receber propina na construção do estádio Arena das Dunas, em Natal. Ele passou a mão em mim, que até hoje isso reflete assim, no meu comportamento. Eu sou muito ansiosa. Ao invés de cuidar de 266 processos individuais, em locais diferentes, com decisões diferentes, com caminhos diferentes, a gente de uma vez só está cuidando de todos os trabalhadores. Com direito, a gente pode tentar transformar o mundo. Eu acredito, sempre acreditei num mundo melhor, num mundo mais justo. Olá, boa noite para você. O ex-ministro José Dirceu se entregou à Polícia Federal nesta sexta-feira em Brasília após ter recurso contra a prisão negado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Segundo a defesa do ex-ministro, ele já passou por exames no IML e foi levado para o complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. A juíza substituta de Sérgio Moro, Gabriela Hart, autorizou que logo após a prisão, Dirceu seja transferido para o complexo médico penal na região metropolitana de Curitiba, onde estão outros presos da Lava Jato. José Dirceu foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa por supostamente ter participado de um esquema de corrupção na Petrobras. Condenação de funcionário de empresa que falsificava documentos para enganar a fiscalização do IBAMA é mantida pelo TRF-1 em Brasília. A decisão é da terceira turma do TRF da 1ª Região, que confirmou uma sentença da Justiça Federal de Rondônia. A primeira instância condenou um réu e absolveu o outro da prática de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, o réu e um comparsa, que são funcionário e dono de uma madeireira, eram responsáveis por preencher informações falsas nas segundas vias das chamadas autorizações para transporte de produto florestal. A intenção era ludibriar a fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O funcionário ficava responsável por preencher as guias falsas, enquanto o dono do negócio tinha a atribuição de assiná-las. O MPF requereu a condenação do empresário, que não havia sido penalizado na ação em primeiro grau, argumentando que, como proprietário, ele era o maior beneficiário das atividades comerciais, razão pela qual deveria responder criminalmente pelos delitos. Mas, ao analisar recurso do Ministério Público, a terceira turma do TRF-1 concluiu que haviam provas somente da participação do funcionário da empresa no esquema. Segundo o relator, desembargador federal Ney Belo, como procurador da madeireira, o trabalhador subscreveu as autorizações para transporte de produto vegetal. O colegiado determinou pena de 1 ano e 2 meses de reclusão ao funcionário. Mantida a decisão que reconheceu fraude em sucessão de bens a herdeiros. O julgamento foi no Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ rejeitou o recurso de um grupo de herdeiros que não aceitou a decisão da Justiça catarinense de determinar que os sucessores dos bens deveriam pagar uma dívida judicial do pai falecido fixada em 400 salários mínimos. De acordo com o processo, um dia antes de morrer, o devedor passou todos os bens para os filhos, o que tornou impossível pagar a indenização de danos morais, estabelecida 18 meses antes da morte. Os credores na ação de danos morais entraram na justiça para garantir o pagamento da indenização. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina aceitou o pedido e reconheceu fraude na sucessão de bens. Os herdeiros recorreram ao STJ com a justificativa de que os credores não entraram com um pedido de reconhecimento de fraude. Mas a relatora do caso no tribunal, ministra Nancy Andrighi, não acolheu o argumento. A magistrada sustentou que não houve julgamento além do pedido, uma vez que a sucessão de bens foi a fraude praticada pelo devedor antes de morrer. Com isso, os herdeiros vão ter que pagar a dívida com a herança do pai, como explica esta advogada. Eles vão responder a dívida no limite do que foi recebido. Se eles tiverem recebido 200 salários mínimos, eles só podem arcar até isso. Os outros 200 salários que faltarem não pode sair do próprio bolso deles, apenas do que o que eles receberam.
Uma rede de supermercados foi absolvida de indenizar uma operadora de caixa por uso de camisas com logomarcas de fornecedores. A decisão é da 5ª turma do TST. Entre tantas opções de lojas, o comerciante que consegue fixar a marca na memória do cliente sai na frente. Até recentemente, a Justiça do Trabalho entendia que, em diversos casos, cabia indenização por dano moral exigir do vendedor o uso de uniformes com logomarcas de fornecedores. O entendimento tinha como base o artigo 20 do Código Civil, que diz: salvo se autorizadas a divulgação de escritos e transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa, poderão ser proibidas, sem prejuízo da indenização que couber, se destinarem a fins comerciais. Foi também com base nesse entendimento que o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, em Sergipe, manteve sentença que fixou indenização a ser paga a uma operadora de caixa no valor de R$ 6.000 pelo uso obrigatório de camisa com logomarca de fornecedor. A empresa recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. No exame do recurso de revista, o relator ministro Breno Medeiros afirmou que nas relações modernas são necessárias novas ações para o desempenho de atividade lucrativa. É o caso de contratos de parceria, nos quais empresas se unem para diversificar as marcas. O relator lembrou ainda que decisão recente da 5ª turma firmou o entendimento de que essa prática não acarreta nenhum dano à imagem do empregado. O ministro também destacou que, considerando a necessidade de se adequar o direito do trabalho à nova realidade social e às recentes configurações empresariais, a Lei 13.467, de 2017, no artigo 456-A, reconheceu que é lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Por unanimidade, a 5ª turma deu provimento ao recurso da empresa para excluir da condenação a indenização por danos morais. Ainda cabe recurso. E no próximo bloco, acordo antes do caso virar processo. Ao invés de cuidar de 266 processos individuais, em locais diferentes, com decisões diferentes, com caminhos diferentes, a gente de uma vez só está cuidando de todos os trabalhadores. Resolver questões trabalhistas antes que se tornem um processo. Isso é possível por meio da chamada mediação pré-processual. Um acordo deste tipo foi realizado no TRT da Bahia e evitou que terceirizados da Petrobras entrassem com ações individuais na Justiça. Uma situação que poderia originar 260 ações trabalhistas foi resolvida por meio de uma mediação pré-processual, que tem como objetivo solucionar conflitos entre patrões e empregados sem a judicialização. O encerramento do contrato entre a JP Nor Engenharia e a Petrobras, cerca de 260 trabalhadores foram dispensados e o sindicato buscou os meios de garantir que as rescisões dos trabalhadores fossem pagas. Ao invés de cuidar de 266 processos individuais, em locais diferentes, com decisões diferentes, com caminhos diferentes, a gente de uma vez só está cuidando de todos os trabalhadores. O JC2 sempre esteve à disposição para identificar partes, pessoas, empresas em situação de pré-litígio, em situação já de conflito, mas antes de demandar a justiça, para uma rodada de negociação. Quando já existe uma ação trabalhista, também é possível haver essa conversa entre as partes com o objetivo de conciliar. Os dados do TRT da Bahia de 2015 a 2017 demonstram isso. Somente na segunda instância foram solucionados mais de 10 mil processos por meio de acordos. 497 milhões de reais foram destinados a quase 12 mil trabalhadores no mesmo período. O setor atua nos processos trabalhistas de municípios, os chamados precatórios, nos acordos globais, que envolvem processos de todos os empregados de um único empregador, nos processos individuais na fase de recurso e também em mutirões. Há pouco tempo, o TST instituiu o dever dos tribunais de ter órgãos como este,
como um centro de conciliação. E o Tribunal da Bahia, desde a sua história, já tinha esse órgão. E doravante, a partir de junho, o JC2 vai ter uma nova atribuição, que é ser o Centro Judiciário de Soluções dos Conflitos de Segunda Instância. Em decisão monocrática, o ministro do STJ, Antônio Saldanha Palheiro, negou pedidos de liminar feitos pela defesa do ex-deputado federal Eduardo Cunha. Ele está preso no âmbito da Operação Lava Jato, mas esse caso refere-se a uma outra operação realizada no Rio Grande do Norte. Os recursos em habeas corpus questionam a prisão preventiva decretada pela 14ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, na Operação Manos. Eduardo Cunha é acusado de receber propina na construção do estádio Arena das Dunas, em Natal. O dinheiro teria sido utilizado na campanha de Henrique Eduardo Alves ao governo do estado. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Nos recursos ao STJ, a defesa alegou que a prisão cautelar não seria mais necessária, porque as testemunhas já foram ouvidas, e apontou incompetência da 14ª Vara. Mas o relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, não acolheu os argumentos da defesa e considerou que não há ilegalidade nas decisões de primeiro e segundo grau que justifiquem a intervenção liminar do STJ. O mérito dos dois recursos em habeas corpus ainda será julgado pela 6ª turma. Lembrando que Eduardo Cunha foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão na Operação Lava Jato e está preso em Curitiba desde 2016. Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi criada em memória da menina Araceli Crespo, de 8 anos, violentada e assassinada em 1973 em Vitória, no Espírito Santo. O crime continua impune, como tantos outros milhares em todo o país. E quem pensa que abuso sexual é só estupro está enganado. Os chamados atos libidinosos, ou seja, sem relação sexual, também são crime. Ansiedade e uma necessidade de proteção das pessoas mais próximas. É assim na vida desta jornalista há 20 anos, desde o abuso sexual. Aos 6, ela entrou no elevador do prédio em que morava, acompanhada de um marceneiro que trabalhava no apartamento vizinho. Ele disse à menina que a dona do apartamento vendia ovos de Páscoa. A menina foi lá e comprou um. Depois, foi seguida pelo marceneiro até o elevador. Ele me seguiu, nós subimos, o elevador até meu apartamento e nesse trajeto do elevador até minha casa foi onde aconteceu o fato. Ele passou a mão em mim, que até hoje isso reflete assim, no meu comportamento. Eu sou muito ansiosa, entendeu? Eu tenho que fazer acompanhamento psicológico. E logo depois eu contei aos meus pais. A família deu queixa na delegacia. O homem foi identificado, mas nunca punido. A jornalista foi vítima de um crime que no Código Penal é chamado de ato libidinoso. O ato libidinoso é aquele ato diverso da conjunção carnal, que é a tradicional que se chama de relação sexual. São atos, assim, que para muitos não configuram coisas mais graves, não configuram crime de estupro, mas que pode perfeitamente, dentro da nova orientação doutrinária e jurisprudencial que nós adotamos, configurar um crime gravíssimo e que as pessoas estão sofrendo diariamente. O caso de repercussão mais recente sobre este tipo de abuso foi o de crianças e adolescentes ginastas, que denunciaram Fernando de Carvalho Lopes, ex-técnico que fez parte da seleção brasileira masculina de ginástica. 42 ginastas e ex-ginastas alegaram ter sido vítimas de algum tipo de abuso do treinador. Mas como evitar o abuso sexual? A psicóloga Lívia Borges diz que a criança precisa ser educada desde bem pequena sobre o assunto, de forma sutil. Os pais devem ensinar, por exemplo, os nomes e gírias usados para as partes íntimas. Eles também devem educar a criança a ter o hábito de contar tudo e inspecionar com frequência o corpo dos filhos. Lívia chama atenção para o convívio com as babás. Às vezes os pais não têm noção do risco que, na verdade, submetem os seus filhos, deixando um filho muito pequeno com uma babá. Às vezes, a criança atribui a essa babá a função de masturbá-la, porque é a maneira que mais ocorre. Outras situações é quando os pais não estão em casa e a babá convida alguma outra pessoa e tem um ato sexual na frente da criança. Ou permite o abuso à criança,
por parte dessa outra pessoa que ela coloca em casa. Então, assim, a gente sugere que, para quem puder, colocar uma câmera é fundamental, mas sempre observar também mudança de comportamento e como a criança reage ao lado dessa pessoa. Segundo a psicóloga, uma das dificuldades em se identificar o abuso é que os pais não costumam aceitar a situação. Às vezes o pai ou a mãe sozinho tenta verificar isso e às vezes opta por, não, acho que é coisa da minha cabeça, acho que não é nada não. É melhor que não seja, mas para a gente ter certeza que não é, converse com outra pessoa. E ainda nesta edição, Dia do Estudante de Direito. Com direito, a gente pode tentar transformar o mundo. Eu acredito, sempre acreditei num mundo melhor, num mundo mais justo. Neste sábado é comemorado no Brasil o Dia do Estudante de Direito. Segundo o último censo da educação superior, aproximadamente 860 mil alunos foram matriculados no curso de Direito em 2016. Charles e Henrique, 2 colegas de Direito da Universidade de Brasília. Cada um escolheu o curso por um motivo. Com direito, a gente pode tentar transformar o mundo. Eu acredito, sempre acreditei num mundo melhor, num mundo mais justo, mais igualitário também. É uma vocação que vem desde criança, em que eu sempre me deparei com situações em que minha família precisou de suportes jurídicos e nunca teve a oportunidade de usar isso como... nunca teve o apoio suficiente para poder solucionar os problemas nas questões jurídicas. A palavra advogado vem do latim e significa aquele que foi chamado para socorrer o outro perante a justiça. No país, existem 1.174 cursos de graduação. Estamos numa aula com alunos do 2º período. Guilherme dos Santos gosta das aulas de Introdução ao Direito 2. Tem um aprimoramento do que eu estudei no Introdução ao Direito 1 e também uma abrangência maior quanto à parte sociológica, a parte do direito. A Janime prefere as aulas de Direito à Saúde. A gente estuda sobre a ética nesse meio da saúde, sobre o direito que as pessoas têm à saúde e tudo o que a Constituição nos garante. O curso tem duração de 5 anos e antes de começar a exercer a profissão, os estudantes têm que enfrentar o que eles chamam de bicho-papão, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. O exame se tornou obrigatório em todo o Brasil em 1994. Ele é composto por 2 provas, uma escrita com matérias da área jurídica e outra discursiva, com tema de escolha do candidato. O índice de reprovação chega a 80%. A gente tem esse alto índice de reprovação porque, na verdade, os alunos não saem preparados da faculdade para fazer uma prova e ser bem-sucedido. A presidente da comissão de exame da OAB diz que os candidatos podem verificar o ranking das faculdades mais bem avaliadas no Ministério da Educação ou na OAB. Ela também dá algumas dicas aos estudantes para um futuro de sucesso na profissão. O aluno deve entrar na faculdade pensando não apenas em ser aprovado no exame de ordem, mas pensando principalmente naquilo que ele precisa aprender para se assegurar no mercado de trabalho. Porque se ele começa o curso dele já estudando a partir daquilo que está sendo apresentado, ele com certeza vai fazer um belo curso. E a 7ª edição do programa Teixeira de Freitas terminou hoje. A iniciativa recebe estudantes de direito de outros países no STF. No Brasil, habeas corpus. No Chile, recurso de amparo. Diferentes nomes, mas com finalidades bem parecidas. Foi explicando essas semelhanças que a estudante chilena Catalina finalizou o estágio na Corte Brasileira. O habeas corpus marca uma diferença no sistema judiciário brasileiro. Então, por isso que eu precisei estudar, porque acho que são muito similares, mas aqui é muito mais importante, sobretudo para as garantias e os direitos fundamentais.
Assim como Catalina, 2 outras estudantes do Chile e mais 3 da Colômbia passaram os últimos meses no Brasil. Oportunidade, segundo eles, bastante enriquecedora. Uma possibilidade muito grande de aprender outro idioma, conhecer outras realidades jurídicas, outro sistema de governo, porque vocês têm um sistema federativo, o Chile tem um sistema unitário. Então, é uma realidade muito diferente, um país muito grande, tem muitas possibilidades de aprendizagem. Acho que tem muitas coisas envolvidas, porque viver num país diferente, com outra língua, conhecer outras pessoas, outra cultura, é uma coisa muito boa e que vou agradecer sempre. O programa Teixeira de Freitas é coordenado pela Assessoria de Assuntos Internacionais do Supremo Tribunal Federal, em parceria com a Universidade de Brasília. Fortalecer o intercâmbio regional é um dos objetivos da iniciativa. Mais de 60 estudantes estrangeiros já passaram pelo Supremo desde a primeira edição. A recepção desses estudantes de toda a América Latina aqui no Supremo Tribunal Federal é uma oportunidade de troca de experiências e, além disso, de troca de conhecimento de sistemas jurídicos diferentes. Em Natal, no Rio Grande do Norte, o Tribunal de Justiça fez uma parceria com a Secretaria de Agricultura para incentivar a produção agrícola familiar. Um dos resultados foi uma feira de orgânicos montada em frente ao tribunal que oferece alimentos mais saudáveis à população e incentiva pequenos produtores a produzir e comercializar. Joana Elizabeth mora há 18 anos no Brasil. Ela conta que há 1 ano veio morar no Rio Grande do Norte acompanhando o filho, que veio estudar. Em busca de alternativas de fonte de renda, Elizabeth passou a confeccionar e vender produtos naturais. Nesses produtos naturais nós começamos a trabalhar quando ingressei à economia solidária na Secafes. Produtos que a gente fabrica e venimos a oferecer aos produtores direto ao consumidor. Apesar do capricho na preparação, a peruana explica que sentiu dificuldades para vender os produtos. E o Eduardo, produtor rural do município de Bom Jesus, na região agreste Potiguar, também. Por isso, os dois correram para abraçar a nova oportunidade que surgiu com a inauguração de um novo espaço para comercialização. É muito importante porque é uma garantia de mercado, né? Uma vez que a gente produz e tem grande dificuldade para comercializar, um produto natural, de qualidade, agroecológico, vai estar melhorando a gente a questão da renda e para quem consome, né? Consome um produto sadio, né? Sabe que vai ter garantia que não vai ter problemas de saúde, né? A nova feira fica na Praça 7 de Setembro, em frente ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no centro de Natal. É o resultado de uma parceria entre o TJRN e a Secretaria Estadual de Agricultura. Isso é mais um incentivo do Tribunal de Justiça, chegando no meio da população, sentindo o clamor do povo e procurando o nosso social. A gente tem incentivado muito a agricultura familiar, essas feirinhas orgânicas e da agricultura familiar. E o Tribunal de Justiça comprou essa ideia bacana. É uma responsabilidade social que o tribunal está dando para esses agricultores, para as pessoas que estão vindo consumir esses produtos novos, muitas vezes colhidos no mesmo dia, na madrugada desse dia. Então chega um produto fresco e a preço justo. Todos os itens vendidos pelos produtores que comercializam aqui são orgânicos, ou seja, produzidos sem o uso de agrotóxicos. A feirinha acontece uma vez por semana, toda quinta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Além de ser mais uma oportunidade de venda de produtos para o pequeno produtor, também é uma forma de incentivar magistrados e servidores do judiciário e de outros poderes que trabalham no entorno da praça a manter hábitos de consumo mais saudáveis. A gente vem aqui rapidinho, faz as compras, os produtos são excelentes, assim, a qualidade e sem falar na praticidade. Realmente a gente acaba aproveitando a oportunidade de estar aqui na frente do trabalho. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. E quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar dessas últimas notícias é a repórter Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite para você que nos acompanha nesse momento.
Olha só, foi divulgado agora há pouco na rede que o Ministério Público Federal abriu um processo administrativo para acompanhar a reformulação do marco do setor elétrico. A lei que regulamenta a atuação das empresas do setor elétrico, tanto públicas quanto privadas, está sendo revista para incluir medidas que garantem sustentabilidade na captação e na distribuição de energia. Nesse caso, uma das preocupações do MPF é garantir que o consumidor não seja prejudicado com tarifas mais caras. E a Justiça do Distrito Federal decidiu manter condenação de 16 anos de prisão da delegada Marta Vargas e de 2 anos e 9 meses de prisão do agente de Polícia Civil José Augusto Alves. Eles foram condenados em agosto de 2016, depois de terem conduzido as investigações de um triplo homicídio que aconteceu em Brasília em 2009. As vítimas mortas foram o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, a mulher dele, Maria Carvalho, e a empregada da família, Francisca Nascimento. Ficou provado que a delegada e o agente de polícia alteraram a cena do crime. Marta Vargas também foi condenada por torturar suspeitos. Eu fico por aqui e você em casa já sabe. Para rever nossas reportagens é só acessar o nosso site tvjustiça.jus.br. Eu volto com você, Érica. Obrigada, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.